Graças a Deus. Povo de Deus, adorando a Deus, exaltando o Senhor, mais uma vez, nessa empreitada sagrada, vamos juntos exaltarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é bom e a Ele honras e glórias. Sou grato a ti, meu irmão, meu amigo e companheiro, por estar inscrito no canal, por estar assistindo os vídeos, compartilhando e me ajudando nessa empreitada, dando aquele like abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense com as bênçãos gloriosas das alturas, pois Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. A Ele toda a honra e toda a glória, pois Ele é merecedor. Ele é o Senhor, o Redentor, e fora dele não há outro. Portanto, não nos cansemos de darmos graças a Ele, de exaltarmos o seu nome, e na hora da angústia clamarmos por Ele, que Ele responde. Na hora da bonança, não nos esqueçamos de ser grato a Ele, porque é uma das coisas que Deus mais abomina, é a ingratidão. Que não sejamos ingratos, mas que a cada dia possamos ser mais gratos ao Senhor, mais obedientes à sua palavra, mais perto dele. O beabá de Jesus, o ensinamento dos céus, é o dia a dia. É um ensinamento que nós vamos carregar conosco enquanto formos vivos neste planeta Terra. Glória seja dada ao nome do nosso Mestre. A palavra de Deus, neste momento, está no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 28, versículo 1 até o 3, e mais alguns versículos que nós leremos. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos sagrados da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, e levou-os para a Babilônia. No versículo 4, também Jeconias, filho de Joiaquim, filho de Joiada, filho de rei de Judá, também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. 7. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Amém. Glórias a Jesus. Nós observamos nesse capítulo
na palavra de Deus, escrita pelo profeta Jeremias. Jeremias, que fora conhecido como profeta das lágrimas, das amarguras e das dores. O Jeremias que Deus chamou antes mesmo de nascer. Jeremias capítulo 1. Na palavra do Senhor, Deus diz para ele: Jeremias, ainda antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já te chamei, eu já te santifiquei, e já te dei as nações como profeta. Tu irás enfrentar barreiras, batalhas, obstáculos, muralhas aparentemente intransponíveis na mente humana. Resistência de todas as formas, de todos os tipos e tamanhos. Mas Jeremias, não temas, porque eu serei contigo, diz o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Ao olharmos para a Bíblia Sagrada, o que é o ofício de um verdadeiro profeta? Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite aos homens. Recebe a revelação do Senhor e transmite aos homens. Se alguém está mostrando alguma coisa, prevendo algum futuro e não vem de Deus, não é profeta, é um adivinho, um agoureiro ou qualquer uma outra coisa. Menos profeta de Deus. E Jeremias, antes mesmo de nascer, Deus já traçara para ele um plano para o seu viver diário, que era crescer, compreender a palavra, estar pronto a ouvir a voz do Senhor, a revelação do Senhor, e combater a rebeldia do povo de Deus, mostrando-lhes a mensagem vinda do trono do Pai Celestial. E nós temos visto na palavra do Senhor, quando se trata de profeta para o povo de Israel, tinha em Israel a escola de profeta, onde o homem aprendia a ouvir a voz de Deus, adquiria experiência com os profetas antigos, com os mestres que sabiam o manifestar de Deus, o falar, o entregar a mensagem. Mas isso não era ensinar a adivinhar. Usar a si mesmo com mentiras e fraudes. Não. A escola de profeta ensinava a ter comunhão com Deus, a ter uma afinidade para com Deus. Mas a cada profeta, Deus tinha uma forma de falar, de revelar, para que esse então falasse o povo, para combater os pecados, para advertir, para exaltar, para corrigir, e enfim, endereçar cada vez mais esse povo a ter comunhão com Deus. Mas o desejo de se exaltar, a megalomania no coração de muitos homens, o desejo de ser conhecido como o homem que Deus usou, ou que Deus usa, está usando e usará enquanto vivo for, levava muitos a profetizarem mentiras em nome do Senhor. E profetizando mentiras, induzia pessoas à morte, induzia pessoas a decepções, a desacreditarem em Deus, reis a morrerem nas guerras, pois o falso profeta está sempre querendo se mostrar, não importa o que vai acontecer para quem ele profetizou, porque ele não tem responsabilidade alguma, porque não foi o Senhor que o mandou falar nada em seu nome. E nós, nesse trecho lido, notamos o povo de Deus
vivendo em um momento difícil, em momentos cruéis, onde os homens continuavam a pecar de uma forma lastradora. Notamos que Deus deu a Israel o direito de ter um reino e que foi reino unido por 120 anos. 40 anos sob Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão. Com todas as dificuldades, os perrengues, as adversidades, o reino continuou unido por 120 anos. Mas a morte de Salomão, devido aos seus pecados, às suas iniquidades, o seu filho ao sucedê-lo, Deus rasgou dele o reino e deu 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos apenas para a descendência de Davi. A partir daí, nós notamos que o reino de Jeroboão, fez bezerros de ouro em Samaria, colocou um Indã, que quer dizer juiz, colocou em Betel, casa de Deus, e conseguiu falar com o povo, dizer: não precisa ir a Jerusalém, eis aqui os teus deuses, estes bezerros de ouro que te tiraram do Egito, adora a Deus aqui mesmo, aqui nós vamos oferecer holocaustos, aqui nós vamos fazer festas, vamos exaltar o nome do Senhor, vai ficar tudo bem, é só ficar por aqui. E o povo obedeceu à voz do seu rei e permaneceram ali, pecando, transgredindo e vivendo conforme eles bem queriam viver. A nação de Judá também se corrompeu. Também cometeu pecados. Também desobedeceram a Deus. Também foram se afastando do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor dissera não façam, eles fizeram. Não profanem o meu nome, e eles profanaram. Não adorem a Baal, e eles adoraram. Não adorem a Moloque, e não queimam seus filhos no fogo, e eles queimaram. Eles fizeram coisas horrendas aos olhos do Senhor. Mas eles tinham a confiança. Deus mandou edificar um templo em Jerusalém, e esse templo é indestrutível, nós podemos pecar à vontade. O povo de Israel, com as suas 10 tribos, foi levado cativo pelo rei da Assíria. O rei da Assíria levou-os no tempo de Oséias, rei de Israel. Veio Tiglat-Pileser e os arrancou e os levou para terras longínquas e colocou outro povo para viver em seu território. Passaram-se muito tempo, 100 anos se passaram, e os judeus continuavam a pecar. 100 anos que Deus dera a eles de vitória. Eles disseram: não, judeu nós somos, o povo do outro reinado, é porque o templo de Deus não estava lá. Esse templo representa a presença de Deus. Esse templo foi Deus que mandou fazer. Ninguém vai nos destruir, porque Deus é conosco aqui nesse lugar. É nesse momento de angústia, é nesse momento em que o país sofre o peso do pecado, da desobediência a Deus, que Deus levanta Jeremias como profeta. E Jeremias, antes do seu nascimento ainda, Deus já falava com ele, já preparava o seu nascimento. E depois que ele nasce, Deus lhe diz: antes que tu nascesse, antes que tu fosse formado totalmente no ventre da tua mãe, eu já te chamei, eu já te santifiquei, e eu já te dei as nações como profeta, para que tu profetize, enfrente as adversidades, mas não negues o meu nome, e mostre para eles o poder que há na minha palavra e o cumprimento que eu farei a seu tempo. Todos olham para Jeremias agora. O que ele falava em nome do Senhor, Deus batia o martelo e Deus cumpria. Mas vem a desobediência do povo, e Jeremias exorta eles ao arrependimento. Mostra para eles o que aconteceria se eles não se arrependessem, se eles não se humilhassem perante o Senhor. Mas o povo não acreditava, porque o alto escalão estava totalmente corrompido, o rei, os sacerdotes e muitos falsos profetas. E nesse trecho lido, um falso profeta por nome de Ananias
Ananias começa a profetizar mentiras para que o povo nele crescem. Deus já tinha permitido que o rei da Babilônia, rei Nabucodonosor, levasse cativo o rei de Judá. E o rei foi cativo. Foi levado à Babilônia. E o rei constituiu um outro rei no seu lugar. E ele, então, continuou sem obedecer a Deus. Jeremias dizendo a eles o caminho, mas eles não queriam ouvir. Porque falar a verdade é uma coisa. Ouvir a verdade, ouvir o querer de Deus, para quem vive na rebeldia, para quem é um falso profeta, para quem não quer levar a sério a responsabilidade para com Deus, isso é muito difícil. Jeremias profetizando e mostrando, e é nesse tempo que levanta-se o Ananias. E ao ver Jeremias, ele diz: eu vou mostrar para ele como é que se faz profecias. Vou mostrar para Jeremias, vou descredenciá-lo, vou desabilitá-lo como profeta. E vou mostrar que eu sou o profeta, que eu também falo com Deus. E olhando para o povo que estavam naquele lugar, ele disse: olha, povo de Deus, todos os níveis sociais, assim diz o Senhor, todos os judeus que foram cativos para a Babilônia, inclusive o rei, os vasos sagrados de ouro, de prata que o rei de Babilônia levou para o seu país, passado 2 anos, eles voltarão para aqui, porque assim diz o Senhor: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. E começa a se estender a sua profecia mentirosa aos ouvidos do povo. Então Jeremias lhe diz: amém, vamos parar, porque assim diz o Senhor: os profetas que foram antes de mim, antes de ti, que profetizaram guerras, fome, peste, paz, a palavra desse profeta, quando se cumpre, então ele é tido como aquele a qual o Senhor enviou, aquele a qual é homem de Deus, aquele a qual Deus fala por intermédio dele. Mas tu falas mentira, o Senhor não te enviou. Jeremias carregava no pescoço um jugo. Quem é da fazenda, quem é do campo, da roça, sabe, é o mesmo que uma canga, daquela que cangava boi de carro. E Jeremias fez um daquele a mandado de Deus para simbolizar o cativeiro sob o jugo do rei da Babilônia. E colocou um daquele no seu pescoço, feito de madeira. O profeta, tão empolgado, o profeta Ananias, retirando à força o jugo do pescoço de Jeremias, que também era profeta, quebrou perante todos e disse: assim diz o Senhor, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, eu quebrarei. Jeremias ficou entristecido, ficou amargurado e seguiu para ir embora. Quando Jeremias vai saindo, Deus fala com ele, volta e diz ao profeta: tu quebraste jugo de madeira e eu farei jugos de ferro. Ninguém escapará do jugo do rei da Babilônia. E tu, ó profeta, fica sabendo mais, que tu mentiu e proferiste mentiras sobre mentiras, porque Deus não te mandou falar nada, para que tu saiba que tu não és homem de Deus. Este ano tu morrerás. Passado 2 meses, o falso profeta morreu. E morreu por que razão? Porque profetizou mentiras em nome do Senhor, sem a ordem celestial. Imagina você mesmo, a responsabilidade de abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor, Deus está a me revelar, a falar, a dizer que vai se cumprir. É isso que diz a minha palavra. Quantos falsos profetas têm se levantado?
Quantos que têm usado a tribuna para mentir e a dizer aquilo que Deus não lhe mandou fazer, querendo uma promoção, querendo uma exaltação, querendo um reconhecimento de profeta, para estar de bem perante o povo, perante os reis, perante os sacerdotes, perante o sistema o qual lhes mantém. Isso foi assim desde o início da civilização. Profetas e mais profetas, falsos profetas de todos os níveis, a mentirem e a afirmarem: assim diz o Senhor, quando o Senhor não lhes mandou falar nada. Que doença é esta? Que epidemia é esta? Que maluquice é essa de querer ser usado por Deus quando Deus não o está usando? Dizer que Deus falou quando Deus não está falando, para ganhar aplausos, para que todos digam: esse aí é o profeta que está entre as nações. O preço que paga um profeta, que pagou, paga e pagará, é um preço incalculável para poder abrir a boca em nome do Senhor. Quantas vezes Jeremias foi atirado ao calabouço? Quantas vezes foi ao cárcere, às algemas, sustentada a pão e água, a humilhação, a tristeza e a dor, a ponto de dizer: eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais profetizar, não quero mais falar nada, cansei dessa vida, cansei dessa situação, cansei desses maus momentos. E quando ele tomou essa decisão, ele diz: mas isso ardeu dentro de mim como um fogo. Eu não posso me calar, eu tenho que profetizar no nome do Senhor. Um verdadeiro profeta não impõe o seu querer, a sua vontade, mas sim a palavra soberana do Senhor, ainda que isso lhe custe a cabeça. É no estilo João Batista, que pregou para Herodes, foi preso e no final foi degringolado por aquele maldito rei por lhe pregar a palavra. Profeta de Deus não é de língua dobre. Profeta de Deus não entrega rapadura. O que Deus mandou dizer é isso que ele vai falar. A responsabilidade é alta, mas a grandeza de Deus está na vida de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro servo de Deus. Nós observamos nesse trecho lido, na palavra gloriosa do Senhor nosso Deus, que às vezes o profeta é provado ao extremo para que possam saber se verdadeiramente a palavra de Deus está com ele. E até ele próprio vai ter momentos difíceis. Porque ele não vai arrumar inimigos, não é tanto lá fora. É em meio àqueles que estão ao seu lado, que se dizem ser sacerdotes e profetas, reis até, que têm o poder de absolvê-lo ou de condená-lo, que julgarão suas profecias e que afirmarão: eu sou muito mais profeta que você. Quando você nasceu, eu já estava profetizando. E profeta velho é o que mais tem no nosso meio. Observamos na palavra de Deus, certa vez, um homem chamado Semaías olha para Jeremias e fala, e tenta desacreditá-lo perante o povo. Quer dizer assim: não, isso não vai acontecer. De jeito nenhum. Eu estou profetizando também. Eu quero afirmar que esse Jeremias aí, meu amigo, esse Jeremias aí não está com esse gás todo, não. Eu vou mostrar aos senhores que eu também sou profeta. E vou mostrar a verdadeira mensagem.
da palavra de Deus para vocês. Imagina o duelo de profeta, a disputa de profecias, o confronto de um para com o outro, e o povo ter que julgar. E obviamente o povo vai procurar o caminho mais fácil. Deus havia entregado todos os reis do mundo ao rei da Babilônia. E estava dizendo ao povo, olha, aceita o jugo do rei da Babilônia, vocês só não vão ter um status real, só não vão ter o direito de tomar suas decisões, porque vocês desobedeceram a Deus. Mas vai o rei continuar no trono, vai pagar tributo ao rei de Babilônia, mas isso é uma ordem do céu. Mas aí o falso profeta diz assim, não de jeito nenhum. Nós somos soberanos, nós temos o templo para adorar a Deus, nós temos comunhão com Deus e Deus é obrigado a me ouvir. Deus não é obrigado a ouvir transgressores. Deus é atrelado à sua palavra, mas Deus ouve e honra aqueles que lhe obedecem. Não é a adúltero, não é a ladrão, não há prostitutos, não há filho das trevas, não há os pagãos que adoram outros deuses, que queimam seus filhos no fogo em holocausto a Moloque, a Astarote e a quanto paganismo. E o pior, fazendo tudo isto, tendo conhecimento da palavra de Deus. Deus não tem comunhão com quem procede dessa forma. Mas aí Semaías diz assim, olha, Jeremias não está correto. Não, nada disso vai acontecer. Era mais um profeta a contender com Jeremias. Jeremias diz a ele assim, olha, um profeta já morreu. E tu não vai voltar de Babilônia. Nem vai sobrar descendência tua. Está lá no 29 de Jeremias, versículos 31. Até o 32. Ele mandava o sacerdote repreender Jeremias numa carta. Repreenda esse homem, tu é o sacerdote. Jeremias está desencorajando o povo. Jeremias está dizendo ao povo como é que fica a situação dos homens de guerra. Ouvindo uma palavra dessa, que tem que se submeter ao rei de Babilônia, os homens não vão querer guerrear, nós vamos ter que nos humilhar. Se não quiseram se humilhar ao rei eterno, ao rei dos reis, então terão que se humilhar ao rei da Babilônia. Mas o falso profeta, sempre a profetizar as bênçãos, a grandeza de Deus, assim diz o Senhor. E eu pergunto a todos vocês, será que mudou? Ou o esquema é o mesmo? Para favorecer ao sistema. Para galgar posições. O que mais se vê é falso profeta profetizando mentiras e ainda dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não lhe mandou dizer nada. No nosso Brasil, quanto falso profeta profetizou em nome do Senhor? Quanta doutrina foi pregada sobre a mentira do não pode, não faz, não toque, não mande. Porque foi Deus que me revelou, foi Deus que me mandou dizer. E o povo ficou debaixo de um jugo pesado. De um canalha que não tinha compromisso nenhum com Deus. E infelizmente os que morreram desse porte partiram para o inferno e outros que ainda estão aí, ainda têm condição de se converter e se arrepender dos seus pecados. Observamos que nos momentos de eleições não faltam profetas para profetizar para um lado ou para o outro e ainda mentirem e dizerem assim diz o Senhor, Deus me revelou que o partido tal, que o candidato tal é o vitorioso e ele vencerá.
Levanta outro profeta para o outro lado, não. Porque Deus me revelou foi da seguinte forma: eu vi isto e mais aquilo acontecerem, então não é este candidato, é aquele. E o povo fica a esperar o cumprimento das profecias, porque eles fazem parte do fã-clube deste ou daquele candidato. E enquanto isto, a estratégia das tesouras continua no nosso país. E o povo é enrolado, engambelado, e não vê que está sendo caminhado, que estão caminhando para o matadouro sem perceber, dando ouvidos a falsos profetas. Ananias, o profeta, enfrenta o profeta Jeremias. E olha que Jeremias era homem de Deus. Jeremias tinha comunhão com Deus. Mas o Ananias achou que poderia se aparecer e ficaria impune. Mas não ficou, não. Palavra de Deus na boca de um profeta de Deus tem peso, irmãos. Ele demora de abrir a boca. Mas quando ele diz o que Deus lhe mandou fazer, Deus bate o martelo. Porque Deus é com ele. Deus contempla suas lágrimas, suas vigílias de orações, suas renúncias, renúncia do seu eu. Quantas vezes um profeta, um homem de Deus, é afrontado ao extremo, é atribulado ao extremo, e muitas das vezes por um canalha que não vale um centavo. E aquele camarada, mesmo sendo homem de Deus, dá vontade de empunhar as armas. Porque não tem quem conserte cabra ruim, não. Dá vontade de agir ao seu modo. Pegar a ferramenta e enquadrar o caboclo de perto. Mas ele é obrigado a renunciar. Renunciar para ganhar os céus. Renunciar para manter a comunhão com Deus. E acreditar na palavra que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, diz o Senhor. E então o profeta segue na caminhada, enfrentando barreiras e adversidades, inimigo de todos os lados, mas Deus é sempre com ele. A Bíblia Sagrada afirma sobre a grandeza de Deus na vida de quem com ele tem comunhão. Deus não abandona os seus. Deus não abandona seus filhos. Vale a pena ter comunhão com Deus, meu irmão. Jeremias sofreu no cativeiro, na cadeia, na humilhação dos homens, mas sua opressão não foi muito tempo, em comparação com os outros que foram levados cativos. A opressão de Jeremias, ele tinha certeza. Ele podia dizer, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Estou pregando a esses rebeldes. Estou lhes ensinando a palavra, eles não querem me ouvir. Mas eu tenho certeza que Deus honrará a palavra. Até o dia que Deus mandou o exército da Babilônia para então enfrentar Jerusalém. Já tinha vindo uma vez e levaram. Ainda faltava 2 vezes para o rei da Babilônia visitar o povo judeu e levá-los cativos. E agora chega Nabucodonosor, por intermédio do seu capitão, Nabuzaradão. Mas tinha uma ordem do rei da Babilônia, de um imperador cruel, que Deus havia lhe entregado e confiado todos os reis da terra. Disse: olhe, lá nas terras dos judeus, tem um profeta lá, por nome de Jeremias. E eu quero te dizer a ti, ó capitão Nabuzaradão, quando tu chegar lá, procura quem é Jeremias e se dirige a ele. E o reverencie, e o respeite, e trate de prestar continência a ele. E o que ele te mandar fazer, faça. Para onde ele te mandar ir, obedeça. Não o maltrate por nada. Se ele quiser vir para a Babilônia, ele vem. Se ele quiser ficar nas suas terras, ele fica, porque eu estou determinando e eu sou rei.
Por que razão o rei cruel tomou uma decisão desse nível e desse porte? Tenho certeza que o Deus do céu chegou para ele e disse: não mexe com Jeremias, porque esse caboclo é meu. Esse cabra aí foi eu que coloquei lá para ser profeta entre as nações. Exijo que o respeite ou tu vai tratar comigo. Nabucodonosor ficou bonzinho, pianinho, e deu uma ordem ao seu capitão: respeite o Jeremias. Mas os falsos profetas, aqueles que não temeram a Deus, aqueles que profetizaram mentiras, aqueles que falaram o que bem queriam, há um adágio que foi cravado entre eles. Em Jeremias 29, versículo 21. Veja o que diz a receita, a recomendação para falso profeta. O que é que diz assim? Olha, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizaram falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles uma maldição. Todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. O rei de Babilônia assou os profetas no fogo, porque profetizaram mentiras em nome do Senhor. Eles não tinham um Deus para ampará-los. Eles tinham a vontade de se aparecer, de dizer: eu sou profeta, eu sou ungido do Senhor, eu sou preparado para mostrar ao mundo a grandeza de Deus, o que não é verdade. O homem que levanta a si próprio não tem moral nenhuma. Mas o homem a qual Deus levanta e dá às nações como profeta, a este sim, até rei pagão tem que respeitar o chamamento de um verdadeiro profeta de Deus. Quantos têm se levantado e têm gritado que ele agora é o homem de Deus? E nem pastor ele quer ser mais, porque na cabeça de muitos, pastorado já caiu de moda. Ele agora é o bispo, ele é o apóstolo, ele é o profeta mor, ele é o embaixador celestial, ele é aquele que tem a senha do cartão de Deus, ele é aquele que tem acesso direto e irrestrito ao trono de Jeová. Ele faz o que ele quer porque Deus já deu a ele carta branca e começa a profetizar mentiras no nome do Senhor e fazendo o povo acreditar na sua estupidez monstruosa. E o pior, que tem muitos que acreditam. O miserável vem falando em mistério e pulando. Quanto mais no meio pentecostal, mais tem falso profeta. E no meio neopentecostal nem se fala. Está empraguejado, empisteado. E o cara: mas Deus me falou. Falou o quê? Falou o que eu quero ouvir. Falou que vai me dar um carro zero. Top. Carrão mesmo. É maquinão. E vai me dar muito dinheiro para mantê-lo. Falou que vai me tirar desse emprego miserável e vai me colocar no alto escalão de uma grande multinacional. Vem cá, você tem estudo para isso? Você estudou para isso? Você tem sabedoria necessária para isso? Para Deus te galgar, te guindar numa posição dessa? Falou que eu vou ser um grande líder. Falou. Falou, o caboclo é feio pra burro. E levanta o profeta e diz a ele que: mas Deus vai te dar uma loiraça, uma morenaça, uma coisa inigualável. Vai. Ô caboclo, se toca, meu irmão. Chora dos pés de Jesus, ao menos pra tudo morrer sozinho. E já tá bom demais. Quanta menina também do nariz empinado, que acha que ela vai ser a rainha, a deusa, porque um profeta doido disse a ela que ela é muito linda. Se olha no espelho. A beleza de um cristão,
Está nos seus atos, no seu proceder, no brilho celeste no rosto. Não está em batom e ruge na cara de mulher, não. E tem umas que nem sequer sabem se arrumar. Passa batom, parece que com a colher de pedreiro. Lambuza a cara toda e acha que tá bonita. Que coisa horrorosa. Se arrume bonita. Procura alguém, vai no espelho, se olha como é que tá, de acordo. Para não sair fazendo parceria com com aqueles patati e patatá. Quantos camaradas que vai em busca do caminho da facilidade, porque o profeta diz assim, diz o Senhor. E você creu? O profeta chega entregando chave da casa, chave do apartamento, e às vezes do apartamento cobertura. Chega te entregando pedras de ouro, te entregando um alto escalão. Tudo tem uma trajetória, tem um caminho a ser seguido, tem etapas a ser cumpridas. Se firme na palavra de Deus e não em falso profeta. Jeremias sofreu como profeta, mas não deixou de profetizar no nome do Senhor, e o que ele disse no nome do Senhor, tudo se cumpriu. Quando diz assim, diz o Senhor, Deus bate o martelo. Você, meu irmão, que pode até ter sido usado por Deus uma vez, isso não lhe garante credencial de profeta, carteira de profeta, para sair dizendo eu sou profeta de Deus, Deus me usa. É o que mais se vê. Se conversa com algum irmão ou irmã, diz, olha irmão, Deus me usa muito no mistério, no sapato de fogo. Ah, irmão, quando ele está no sapato de fogo, ele pula, sapateia. Sabe o que você está precisando? É de um piraí no seu lombo, para você aprender a chorar dos pés de Jesus e aprender a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, para então receber do Senhor e falar aos homens. E poder abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor, e o Senhor honrar a palavra e livrar pessoas da morte, salvar vidas, libertar e mostrar ao mundo perdido que só o Senhor é Deus. Esse é o ofício de um verdadeiro profeta. Renunciar, adorar o Senhor, viver a palavra do Senhor como ela é, sem negar o nome de Jesus. Indiferente das circunstâncias. Se na cadeia, é profeta. Se no calabouço, é profeta. Se comendo feijão com arroz, é profeta. Se comendo picanha, é profeta. Tá no banquete, é profeta. Tá na prova, é profeta. Tá na pão e água, é profeta. E não nega os pontos, não entrega os pontos. Seja fiel a Deus e Deus te honrará no tempo exato, como cumpre o Salmo 40. E deixa Deus te usar. Esperei com paciência no Senhor, diz o Salmo 40, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Que Deus te abençoe e que esteja pronto, entregando o seu caminho sobre as mãos do Senhor, sua vida sobre o altar do Senhor, para poder abrir a boca e profetizar no nome de Jesus e Deus honrar. Deus tem dons nos céus, dons de poder, dons de elocução, dons de revelação, e nós precisamos clamar ao Senhor, meus irmãos, para que estes dons estejam na igreja de Deus, para que o potencial do céu esteja na terra e nós possamos ser cheios do Espírito Santo, profetizando as nações, falando às nações, salvando vidas, libertando vidas, para a glória do Deus de Israel, para a exaltação do nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E que possamos combater como Jeremias a esse grupo de falso profeta, canalha e mentiroso, que estão aí a anunciar mentiras em nome do Senhor, para ganhar aqueles idiotas que vão acompanhá-los. É preciso julgar a profecia, meu irmão. Não creia em qualquer idiotice, qualquer baboseira, qualquer coisa que se diga que foi Deus que falou, porque o profeta estava pulando e falando em mistério. Ele sabe falar mistério, ele aprendeu. De orar é que ele não gosta. Agora, cutucou ele está pulando e falando mistério. Meus irmãos, acordamos, povo de Deus, e passa a temer a Deus. Volte-te para a oração, para o jejum, para a força, para a fé, para a coragem, e deixa Deus falar contigo. Não tema, enfrenta a luta, enfrente as adversidades, exalte o nome do Senhor e seja profeta de Deus. Pregando o Evangelho, estude a Bíblia, se dedique, jejum e ore.
Leia bons livros. Procure amizade com aqueles que têm cacife, com aqueles que têm conhecimento, com aqueles que têm comunhão com Deus, para nós levantarmos um batalhão de homens e mulheres de Deus, para mudarmos a história dessa nação. Deus conta conosco para nós bombardearmos esse cenário maldito e ensinarmos ao mundo o caminho do céu. Deus nos deu armas poderosas, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, para a destruição das fortalezas satânicas. É conosco. Deus nos confiou. A empreitada é nossa. E o diabo tem que respeitar a unção de Deus na nossa vida. Sejamos verdadeiros povo de Deus. Verdadeiros profetas do Senhor. Te aconselho a ler esse trecho na Bíblia. Profeta Jeremias, 28, 29. Pode seguir mais adiante, você vai ver tesouros incomparáveis. E sejamos fiéis. A sinceridade de Deus está lá em cima, não é para ser afrontada. A nossa sinceridade aqui, ela é recompensada pela grandeza de Deus. Amém? Ora comigo para Deus te abençoar. E você, meu irmão, firma-se em Deus. Convida o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho para temer a Deus. Leia a Bíblia para ele. Ensina a Bíblia para ele. Se ele não quiser ir para a igreja, não tem problema. Desde que ele tema a Deus. A igreja, com o tempo, ele irá. Se ele quiser ir. Ensine a ser melhor. E vamos ajudar a construir um povo melhor. Se o cara tem aptidão para ir para a igreja, vá. Se ele não tem mais a Bíblia Sagrada, vamos fazer. Vamos levar o coração da raça humana para que o povo tenha a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo. E então nós teremos um país bem melhor. Nós não vamos mudar 100% o povo, mas que vamos melhorar muito, isso nós vamos fazer. Ora comigo. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus Cristo, preguei a Tua palavra e falei do ofício de um verdadeiro profeta e também de um falso profeta. Quero que a bênção do Senhor repouse sobre aqueles que ouvem essa mensagem. Deus toca corações. Toque corações, meu Deus, fazendo o povo se curvar perante o verdadeiro trono que é o Teu trono de glória. Deus levanta profetas, Pai, verdadeiros, para pregar a Tua palavra às nações, para libertar os oprimidos de Satanás, curar os enfermos, expulsar os demônios e mostrar o rumo, Pai, ao Teu povo. No nome de Jesus Cristo eu Te adoro, Te celebro e glorifico. Meu Deus, permanece em nosso meio. Entra, ó Deus, nas cadeias e nos hospitais, confortando os corações feridos, os aflitos, libertando e trazendo a resposta àquele que clama por Ti. No santo nome de Jesus. Pai, dá entendimento aos pais para educarem os seus filhos. Dá entendimento, ó Pai, e fortaleza celestial. Meu Deus, aos jovens, para que esses, ao entrarem na faculdade, brilhem como astros de Deus nesse mundo. Que os velhos até na velhice deem frutos e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, e que aqueles que estão amadurecidos e amadurecendo, torne-nos, ó Pai, totalmente nós todos como povo de Deus, de crianças aos velhinhos, um verdadeiro batalhão de povo de Deus, para que possamos pregar o evangelho puro e genuíno e sermos verdadeiros profetas de Deus às nações, testemunhando da Tua palavra e da Tua grandeza, exaltando para todo sempre o Teu santo nome. Certo da vitória, nós Te agradecemos no nome de Jesus, que a Tua bênção repouse sobre o nosso país para a grandeza do Teu nome. Amém. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.